Bom, pessoal, já aqui na tela do computador eu estou com o laboratório, então eu subi um Windows Server aqui, inclusive já promovi esse Windows Server como um AD, um ADDS, tá bom? Então se a gente vier aqui, ó, em Tools, Active Directories, Users and Computers, ele vai abrir o nosso gerenciador do Active Directory. Então aqui a gente já tem alguns usuários. E olha só, eu não estou aqui com nenhum usuário criado. Eu tenho usuário administrador porque é do sistema mesmo, tá bom? Mas eu vou criar um novo usuário aqui com vocês. Então vamos dar um New User. Vou colocar aqui... Ó, o nosso domínio é labypsolt.local. Castiel.oliveira, coloquei qualquer nome aqui, tá bom? Vamos dar um next. Como eu não estou com nenhuma máquina neste domínio, eu não subi uma máquina do Windows 10, eu vou desmarcar esta opção e vou criar uma senha por aqui mesmo. Porque se eu tivesse uma máquina aqui, eu poderia colocar essa máquina no meu domínio, fazer o primeiro logon nesta máquina, para dessa forma alterar a senha aqui no meu AD e mandar o hash de senha lá para novo. Mas nesse caso aqui, como eu não estou com a máquina, eu vou criar diretamente nestes campos aqui uma senha. Sem a necessidade de precisar alterar aí no primeiro logon, tá bom? Vamos dar um next. E um finish. Perfeito, pessoal. Então já criei o nosso usuário aqui. A gente vai fazer agora o trabalho de instalar o agente do Sync Cloud dentro do servidor. E aí todos os hashes de senha de usuário vão para a nuvem e vai trabalhar 100% com a autenticação gerenciada em PHS. Como que a gente faz? Vamos vir aqui no Azure AD. Entrando aqui no Azure, pessoal, nós vamos entrar no Microsoft Entra ID. Esse Microsoft Entra ID aqui é onde fica alocado todos os usuários do nosso locatário. Então, quando você abre um locatário, por exemplo, no Microsoft 365, automaticamente você já ganha um diretório no Entra ID. E aqui ele armazena os objetos da sua organização, como grupos, usuários e até mesmo dispositivos. Bom, pessoal, aqui no meu Entra ID, na parte de usuários, a gente tem só esses usuários aqui, beleza? Inclusive, eu já fiz alguns testes nesse portal anteriormente, que foi de demonstração para clientes, outras demos que eu fiz. Até então, lá no Entra Connect, vocês vão perceber que já havia alguns agentes instalados, tá bom? Mas beleza, então só para mostrar aqui para vocês que este usuário que nós criamos aqui, Castiel Oliveira, ele não se encontra aqui no nosso Azure AD. Então, o nosso objetivo aqui vai ser transferir esse usuário para cá, tá bom? Então vamos lá, para a gente fazer isso, vamos entrar aqui no Microsoft Entra Connect. O Entra Connect, nós temos aqui as duas formas, né, que eu já falei para vocês, é o Sync Cloud e o Sync Connect. Vamos entrar aqui na experiência mais atualizada, mais moderna aqui, do Entra Connect. Então beleza, olha só, nós temos o Cloud Sync e o Connect Sync. Quando a gente clica aqui em Manage, para a gente fazer o download do agente, nós percebemos aqui, ó, que ele dá uma breve descrição. Inclusive, esse Manage from On-Premises é o Azure AD Connect. Se a gente clicar, por exemplo, aqui em Download, vou fazer um download só para mostrar este exemplo aqui para vocês. Só para vocês verem, realizei o download aqui e ele vem como Azure AD Connect. Então, esse Connect Sync nada mais é do que o Azure AD Connect. Só que nós não vamos trabalhar com ele, tá bom? Nós vamos trabalhar com o Cloud Sync. Então a gente vai clicar aqui em Download, novamente, em Accept Terms and Download. Perfeito, já realizado o download aqui, pessoal, ó, vocês percebem que o nome é diferente, tá bom? Então este aqui é o Azure AD Connect, este aqui é o Cloud Sync. Então vamos... deixa eu dar uma allow aqui. Vamos abrir, então, este agente que a gente fez o download. Opa, baixou duas vezes aqui. Vamos dar um Open File. E ele vai iniciar agora a instalação do agente dentro da nossa máquina. Uma coisa interessante em relação
ao Cloud Sync também, que eu acho que eu não informei anteriormente, mas ele não cria um banco de dados dentro do nosso servidor para armazenar, por exemplo, hashes de senha. O banco de dados em si, ele fica em nuvem, então isso facilita muito e deixa o agente muito mais leve em relação às atualizações. Até por isso que o tempo diminuiu ali, antes era 30 em 30 minutos, agora é de 2 em 2 minutos com o Cloud Sync. Então vamos aguardar aqui a instalação. Bom, pessoal, após completar a instalação do agente, que é bem rapidinho, ele vai abrir essa tela que é similar ao Azure AD Connect, tá? Mas funciona de uma maneira diferente. A gente vai dar um Next aqui. Nós vamos selecionar essa primeira opção, que a gente vai trabalhar com Cloud Sync. Aqui nós vamos autenticar a nossa conta de administrador global, então vamos dar um Authenticate. Pessoal, se aparecer este erro aqui para vocês, isso aqui é porque o servidor, por padrão, ele vem com uma configuração de segurança do Internet Explorer, então a gente precisa desabilitar, beleza? Então você vem aqui, ó, no local server, aí a gente tem aqui, ó, esta configuração do Internet Explorer de Security. Vamos clicar aqui em On e a gente clica em Off, beleza? Vamos voltar aqui. Provavelmente eu acho que a gente vai ter que abrir novamente o agente, viu? Deixa eu vou fechar o agente aqui, só para ter certeza, tá? Dá um close aqui que já instalamos. Vamos entrar aqui novamente. Dá um Next. Cloud Sync. Authenticate. Perfeito, ó, agora já foi, tá bom? Então, se der esse problema aí, vocês só vão lá e desabilitam aquela opção lá de security do Internet Explorer. Vamos colocar então aqui a nossa conta. Já aqui nessa parte, pessoal, a gente vai configurar o nosso GMSA, tá bom? Então é a conta que vai ficar como administradora dentro do nosso Windows Server, integrada aqui ao nosso agente. E é de suma importância, a gente direciona os clientes também a criarem uma conta somente para essa sincronização. Então, sync@o-seu-domínio-local.com. Porque assim, se você sair da empresa ou deletar aquela conta sua, o agente não para de funcionar. E eu já peguei muitos casos que ocorreram isso, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso domain, labypsoT.local/administrator. Vamos colocar a nossa password e vamos dar um Next. Ele validou aqui, já encontrou o domínio e vamos dar um Next aqui. Como é só laboratório, eu vou deixar aqui a conta de administrador mesmo, mas no caso de vocês é interessantíssimo que vocês criem uma só para isso. Então, beleza, vamos lá. Vamos dar um confirm aqui. Perfeito, então, pessoal, ó, já conseguimos registrar aqui o nosso servidor e o nosso domínio. E o que a gente vai fazer? Como nós estamos utilizando aqui o Sync Cloud, nós não vamos configurar, por exemplo, qual diretório vai ser sincronizado aqui dentro do agente. Porque no Azure AD Connect, nós configurávamos aqui. Agora nós vamos lá para o Azure, dentro do Microsoft Entra Connect, para fazer essa configuração. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. E olha só que interessante, pessoal. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Dentro de Cloud Sync, a gente entrando aqui em Cloud Sync, nós temos algumas opções, tá? Se a gente clicar aqui em Agents, nós conseguimos enxergar todos os agentes que estão instalados em diversos domínios. E isso é uma das diferenças do Azure AD Connect, porque lembra que eu falei que com o Azure AD Connect você não tem essa flexibilidade de só pegar o agente e instalar ali em vários servidores de domínios diferentes, porque eles não iriam para o mesmo locatário. Já que eu posso pegar em qualquer ADDS, entrar lá, instalar dessa forma que eu mostrei para vocês agora e automaticamente vai aparecer aqui o domínio de vocês, beleza? Esses aqui que estão inativos foram outras demos que eu fiz para cliente, em reunião e etc, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com o labypsoT.local. Então como que a gente faz para configurar qual é
os usuários ou os grupos que irão realmente ser sincronizados. Então vamos vir aqui em Configuration, em New Configuration, e nós temos aqui duas opções, tá? Nós temos o AD to Microsoft Entra ID Sync, então é do AD local para a nuvem e da nuvem para o AD local, beleza? Essa aqui tá em preview, confesso que eu não configurei ainda, mas eu trabalho muito com o AD local para a nuvem. É os cenários que vocês aí vão mais pegar, eu tenho quase certeza disso. Então, show. Aqui nós temos os domínios. Nós vamos clicar aqui e selecionar labypt.local, que é o nosso domínio. Nós vamos clicar aqui em Enable Password Hash Sync. Então, nosso PHS, a gente habilita ele aqui. E ele só tem a opção de PHS quando a gente trabalha com Sync Cloud. Lembrando aí vocês. Então, vamos dar um Create. Bom, pessoal, depois de criar ali a configuração, nós vamos ter alguns passos antes de realmente fazer o review e habilitar a sincronização de 2 em 2 minutos. Então, qual que é o primeiro aqui? O primeiro é realmente a gente definir o que vai subir para a nuvem e o que não vai. Então, quando a gente clica aqui em Add Scope and Filters, a gente pode editar isso depois, não se preocupem, tá? Mas a gente tem aqui, ó, All Users, Select Security Groups, Organizational Units, e a gente pode aqui, ao invés de selecionar todos os usuários, colocar, por exemplo, só uma determinada pasta. Então, eu quero só colocar a pasta da diretoria. Então, você pode selecionar aqui, unidade organizacional, tá bom? E aí a gente vai precisar pegar o Distinguish Name. Como que a gente faz isso? Vamos vir aqui dentro do nosso ADDS, nós vamos em View e vamos habilitar esta opção de Advanced Filters. Depois que a gente fez isso, a gente vai selecionar aqui a pasta, a OU que a gente quer trabalhar, beleza? Então, por exemplo, se for usuário, a gente vem em Properties, vamos vir aqui em Editor e vamos buscar por Distinguish Name. Aqui no caso, ele tá aqui, ó. E aí a gente copia isso aqui, por exemplo, e colamos aqui. No meu caso aqui, peraí que não colou, tá, pessoal? Vou voltar aqui rapidinho, só para pegar para vocês. Beleza? Add. E aí agora ele vai subir somente essa OU aqui que a gente tem de user. Se a gente colocasse outra OU, por exemplo, conseguiria fazer da mesma forma, tá bom? Então isso aí é a filtragem do que realmente vai ser sincronizado para a nuvem. Eu geralmente, como é um laboratório, eu vou deixar aqui All Users, tá? Eu vou dar um Save. Beleza, pessoal, após a filtragem aqui, nós temos que definir também, na verdade isso eu não mexo muito, eu deixo como padrão, mas algumas empresas podem trabalhar em cima de atributos. Então, quais que são os atributos dos objetos que você quer trazer para a nuvem? Nós temos essa opção aqui também, de mapeamento dos atributos. Então vamos dar um edit aqui, só para passar aqui para vocês e mostrar que existe isso. Então aqui, por exemplo, ó, mostra para nós tudo que vai subir daquele usuário, como por exemplo, cidade, o nome e assim sucessivamente. Se lá dentro do seu AD você tem algum atributo, por exemplo, personalizado, você consegue colocar aqui também. Então você consegue adicionar vários tipos de atributos aqui, beleza? E aí vai de empresa para empresa. Ó, se você quiser utilizar alguma extensão de atributos, você pode adicionar aqui, tá bom? E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa testar antes de habilitar, para ver se realmente está funcionando, para ver se realmente está tudo certo, antes da gente habilitar para toda a organização e colocar isso em produção. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos aqui em teste, que é basicamente um provisionamento sob demanda. Ou a gente pode clicar aqui ou se não aqui, tá bom? Então vamos vir em teste.
E aqui a gente vai precisar pegar o distingue name de algum usuário, de algum objeto. Eu vou pegar aqui deste usuário, Caxiel Oliveira, tá? Então eu vou dar um property aqui. Vamos vir aqui no editor e vamos buscar aqui o distingue name dele. Vamos dar um Ctrl C aqui. Beleza. E vamos colar aqui. Feito isso, vamos dar aqui um provisionar. E olha só, pessoal, prontinho, usuário provisionado aqui com sucesso, tá? Então a gente consegue enxergar todos os target attribute name aqui que vieram, que a gente puxou ali do nosso ambiente local. E olha só, se eu sair daqui agora, eu não vou ativar, tá, ainda. Eu vou vir aqui no meu Microsoft Entra ID. Vamos entrar aqui, vamos lá agora na parte de usuário para ver se esse usuário já apareceu por lá. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui em Users. E olha só, pessoal, o meu usuário, ele já apareceu aqui. E aí, vale ressaltar que as edições que eu fizer neste usuário em nuvem, por exemplo, elas não estão sendo replicadas para o ambiente local. Como, por exemplo, nome, senha e entre outras coisas, tá bom? Eu vou ensinar para vocês aqui sobre o write back da parte de SSPR. Mas existe uma outra forma também, como por exemplo, da gente digitar uma senha aqui do usuário ou um nome, essas informações descerem para o seu servidor local, para o seu ADDS. Aí eu posso mostrar isso para vocês num próximo vídeo. Existe uma pergunta, um questionamento aqui que muita gente faz, que é o seguinte: ô Denilson, e se o meu servidor local parar de funcionar e eu não tenho backup, não tenho nada? O que que acontece? O que que eu preciso fazer? Porque aí, de fato, eu não vou conseguir trocar a senha do usuário aqui, tá configurado como PHS, mas só a DDS para o Entra Connect. Como que eu faço? Aí vocês vão precisar utilizar alguns comandos no PowerShell para você matar, interromper essa sincronização de ambiente híbrido. E automaticamente, esses usuários que, por exemplo, tem esse on-premise sync como yes, vai ficar como no. E aí você consegue editar o usuário 100% dentro do seu Entra ID. Neste caso aqui, eu não consigo fazer edição ou alterar a senha dele, por exemplo, aqui no Entra ID. Mas beleza, então. Uma coisa muito interessante para eu mostrar aqui para vocês é a relação dos logs de provisionamento. Eu acho que vocês vão precisar utilizar bastante. Então aqui dentro, por exemplo, do Microsoft Entra Connect, nós vamos aqui na nova experiência, vamos em Cloud Sync. Aqui nós vamos selecionar a configuração que a gente criou, está disable porque não habilitamos ainda, já vamos habilitar. E olha só, pessoal, aqui nós temos esse provisionamento de logs aqui, ó. Logs de provisionamento. Clica aqui e você vai conseguir enxergar, ó, por exemplo, todo o log de quando ocorreu o que. E aí também nós temos aqui o status. Então, se algum objeto for sincronizado, por exemplo, com algum erro, você consegue capturar o log aqui e ver realmente o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos habilitar aqui de fato a nossa sincronização. Então vamos dar aqui um Review and Enable. Perfeito, então, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui Enable Configuration. Ótimo. Agora quando nós vamos aqui, ó, nós temos aqui o lab_yt.local como ok. O status dele aqui tá tudo certinho. Vamos clicar aqui em lab_yt.local. E já aqui dentro, pessoal, nós temos duas opções. Então nós temos o Restart Sync. Então se você quer, por exemplo, dar o restart da sincronização em todo o seu ambiente, em todos os objetos, você pode clicar aqui. Ou se você quiser desabilitar também esta configuração que você realizou, você consegue, tá bom? O que a gente vai testar agora, pessoal? Vamos testar a autenticação deste usuário que a gente sincronizou. Então vamos abrir aqui o nosso navegador anônimo. Vamos vir aqui portal.office.com.
Então vamos colocar aqui, caxiel.oliveira@s2502.onmicrosoft.com. Olha, já aparece aqui como que essa conta existe. Vamos colocar aqui a senha que a gente criou naquele momento que criamos o usuário. E assim, pessoal, se a gente tivesse criado o usuário e a gente solicitasse que ele alterasse a senha no próximo logon, aí ele iria alterar a senha ali, por exemplo, numa máquina que esteja dentro do domínio, e o hash dessa senha iria 100% para o Entra Connect. Então, beleza, vamos colocar aqui a senha. Vamos dar um sign in. E olha só, login feito com sucesso. Aqui ele vai solicitar que eu coloque aqui a autenticação de 2 fatores, configure a autenticação. Eu não vou configurar, mas a autenticação ocorreu aqui com sucesso.